Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos tutoriais. Bom, Sérgio aqui do canal me fez uma pergunta, falou: Carlinhos, como é que é essa história de você já estudar aquilo na faculdade, aquela história dos graus, né, do campo harmônico, e sua ficha só cair depois em um outro momento? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui agora. Sérgio, o que acontece é o seguinte: a gente muitas vezes consegue entender, a gente ouve uma coisa e a gente entende a teoria de uma outra coisa que está sendo explicada ali, mas não necessariamente na mesma hora a gente faz essa conexão, certo? E foi exatamente isso que eu falei quando eu disse assim, que minha ficha caiu uma hora que eu estava voltando para casa, passando num barzinho e o pessoal estava tocando. E ali foi que caiu a ficha para mim. Eu falei: nossa, o que o professor estava explicando lá com uma linguagem mais elaborada existe também na música popular. Então foi isso que eu me referi, né, nesse sentido. Os caras estavam tocando uma progressão muito simples. Certo? Era alguma coisa assim. Se a gente vai olhar, se a gente para ver, o que é que está acontecendo aqui? A gente está ouvindo os 3 graus que são maiores de um campo harmônico maior. Então, certo? Ok. Acorde maior, acorde maior, acorde maior. Esse é o sétimo da dominante, ou seja, aqui é o 5º grau. E aqui é o repouso. Então esse é o 1º grau, esse é o 4º grau, esse é o 5º grau e voltou para o 1º grau. Então quando você coloca um ritmo, aí é que você dá o balanço da coisa, certo? Então isso mesmo que eu acabei de tocar em Sol maior, fica mais fácil para eu tocar em Lá maior. Quando eu conheço, quando eu já sei que eu estou tocando a progressão 1, 4, 5 e Lá maior, eu sei que eu estou... Certo? Fá sustenido maior, quem é o 1º grau? Fá sustenido. Quem é o 4º grau? Si maior. Quem é o 5º grau? Dó sustenido maior. Pronto, acabou a dúvida. Então estou eu aqui. Como é que eu faço então para acelerar esse processo, Carlinhos, da minha ficha cair? Então, se você toca algum instrumento harmônico, como violão, como piano, alguma coisa assim, uma boa dica é você pegar e ficar tocando, praticando essas progressões, como eu acabei de fazer, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5. Voltei para Sol maior. Coloca um balanço. Um ritmo que você gosta ou que você esteja querendo desenvolver e vai trabalhando ele. Sempre vai melhorando, sempre vai progredindo. Então você fez em Sol maior, faz agora em Lá maior. Vai. Certo? Aí depois vai fazer em Fá maior. Certo? Faz isso no máximo de tonalidade que você conseguir, que você vai praticando, você vai pegando esse domínio no instrumento, seja no violão, seja no piano, certo? E aí o que acontece? Chega um determinado momento que você vai ouvir uma determinada música, como quando eu cheguei em casa eu fui tirar a prova dos 9, entendeu? Aí o que eu fiz? Nessa época eu escutava, gostava ainda de ouvir Ramones, e sei que música do Ramones normalmente tem 3, no máximo 4 acordes. Muitas músicas do Ramones. Então eu peguei e fui logo ouvir a Wanna Be Sedated. Eu acho que eles fazem Sol maior. Então, 24 hours ago, I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go. I wanna be sedated. So
Então o que acontece? Eu tô aqui, ó, primeiro grau, aí ele vai para o quarto grau e volta. E eu comecei ao ouvir essa música, eu comecei a identificar isso. Eu falei, ah, esse é o primeiro grau, esse é o quarto grau. E aí, nesse tipo de música aqui, nessa música especificamente, ele brinca, ele vai e volta, vai para outra e volta. Não fica naquela progressão toda cíclica, apenas cíclica, né? Então, 24 hours to go, I wanna be sedated, nothing to do, nowhere to go, I wanna be sedated, just put me in the bar, put me on the show, hurry, 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 before I go loco, I can't control my fingers, I can't control my toes, oh, 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 oh. Certo? E esse é o quinto. Certo? E aí você começa a ouvir isso regularmente. O que eu sempre digo é, comece com músicas mais simples. Se você já tenta desenvolver essa percepção com Djavan, com Chico Buarque, com os caras que fazem as harmonias mais complicadas, é óbvio que você vai ter problema, certo? Comece com os mais simples. Por exemplo, se você gosta de Beatles, pegue as músicas mais antigas dos Beatles, entendeu? Que os caras fazem realmente harmonias mais simples. À medida que o tempo vai passando, as harmonias vão ficando mais complexas. Mas aí o seu ouvido já está percebendo isso, já está desenvolvido, certo? E aí você já começa a ouvir as dissonâncias, as coisas todas. Por falar em Beatles, uma outra coisa legal é você ter um livrão, por exemplo, como esse aqui, certo? Isso aqui é um livro que tem todas as partituras de tudo que foi gravado dos Beatles. Então, com as linhas assim o mais original possível, certo? E aí o que você tem que fazer? Analisar, certo? Mas o que eu defendo sempre é procure ouvir, procure pensar. E mesmo que você não tenha um livro assim com a partitura dito, vá na internet, as músicas mais simples, certo? Você consegue as harmonias bem arrumadas, certo? Nos sites de harmonia, que passam a harmonia, certo? Alguns sites têm uma coisa assim das harmonias mais difíceis, ok. Mas mesmo assim, comece pelas mais simples, é o que eu digo, certo? Você pega assim as músicas mais antigas dos Beatles, as harmonias são super simples. Depois é que vai ficando mais elaborado, mas aí seu ouvido já vai trabalhando, certo? Então é por aí, é prática. A percepção, o estudo da percepção também requer uma prática. Se você pensar sobre aquilo que você está ouvindo, você está trabalhando a sua percepção. Beleza? Espero ter ajudado aí. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu.